Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cleide, eu sou psicóloga clínica e psicanalista. Olá, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou da parte de administração e gestão de recursos humanos, e sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Pri, eu trabalho com comunicação e consultoria de marcas e negócios, e esse é o podcast do Lab de Negócios, o Converse como uma Mulher. Mais um episódio que estamos... O último episódio roteirizado do Lab, último episódio desse ano, dessa, não digo temporada, mas desse primeiro ano de podcast do Lab, né? A gente vai falar de gravidez inesperada que choca, com alguns assuntos que a gente já trouxe aqui no Lab, relacionados à responsabilidade parental, que também está envolvido nisso, mas no sentido mais de uma provocação de quem que teria a responsabilidade ou o interesse em se prevenir para não engravidar, né? Para não gerar uma criança. Porque na discussão que a gente tem socialmente hoje em dia, quem deveria... Esse papel, como sempre, ele é embutido para a mulher. Porém, justamente pelo fato de que a mulher é cobrada pela criação, pelo desenvolvimento da criança, por gerir, por parir, tudo mais. Porém, se a gente vê em um ano quem tem mais chances de engravidar, teoricamente, é o homem. Se ele tiver relações todos os dias com uma mulher diferente, sem proteção, ele corre o risco de engravidar todos os dias uma mulher diferente. A mulher, no momento que ela engravidar, ela não engravida de mais ninguém por 9 meses, né? Então, é uma lente, um jeito de olhar, uma visão sobre uma consequência deturpada que a gente tem na sociedade, porém não foge daquela premissa de que a culpa sempre é da mulher, né? E os homens são crianças, a mulher sempre sabe o que está fazendo. Então aqui hoje a gente vai debater um pouquinho sobre isso, justamente começando com essa questão, né? De quem deveria ser a responsabilidade de evitar uma gravidez e trazendo para a pauta de quem que deve se proteger, quem que deve se resguardar, quem que deve, né? A Cleide tá balançando aí a cabecinha, tá louca pra... É polêmico, é por isso. É tudo polêmico, Cleide, é tudo polêmico, né? Não, mas tem uns que a gente fica mais pistola do que outros. E por que tu fica pistola com isso? Me diga. Como você falou, se um homem tem relações com uma mulher, então, em teoria, ele tem 365 possibilidades de gravidez num ano. Sim, excluindo a possibilidade de gêmeos, que também existe. Então, são, no mínimo, 365 crianças possíveis. E mulher, em teoria, no máximo 2 por ano. Então, 365 bebês contra um bebê. Então, quem é que pode mais gerar aí uma desordem, assim, digamos, em termos de número de bebês? Porém, é aquela história, né? Tem o bebê, mas quem está gerando o bebê? Quando o bebê nasce, tem que amamentar. Quem é que amamenta o bebê? Então, assim, a responsabilidade fica para quem, no final das contas, sobre esse bebê? É sempre a mulher, né? Sim, sempre a mulher. E Não quando engravida, fala assim, nossa, mas por que é que você não se protegeu? Ok, quem não se protegeu, né? Por que é que você não tomou um anticoncepcional? E aí vem uma outra provocação sobre isso. Quem que deveria,
né, fazer o uso de um contraceptivo, de um anticoncepcional, para mim isso nunca fez sentido. A situação de a mulher ter que tomar um anticoncepcional para se prevenir, sendo que quem possui a arma, digamos assim, é o homem. Faz mais sentido a gente colocar um colete à prova de balas em metade da população, ou faz mais sentido a gente prevenir o controle de armas, né? O que faz mais sentido? Só que também tem uma questão que ninguém fala sobre, e aí é que a gente traz nesse tema aqui sobre a importância de mulheres em cargos públicos de liderança, em cargos decisivos, que é até hoje o anticoncepcional masculino não foi aprovado em função de saúde. Em função de saúde, ele tem efeitos colaterais na saúde da pessoa, do homem, né? Mas são os mesmos efeitos colaterais que nós mulheres enfrentamos. Por que pra gente ele foi aprovado? E aí, isso sem falar em violência, em abuso dentro de relações, dentro de, enfim, né? Porque o homem quer ser pai, a mulher vai ter que largar o emprego, não está preparada, não vai conseguir voltar para o mercado, é abusada, tenho conhecidas, né? Acho que todo mundo conhece alguém com essa história. E o homem vai lá, abusa porque quer ser pai, e quando consegue... Ou então ilude, né? Abusa de outra forma, ilude. Não, mas vai ser assim, não. Você vai conseguir, eu vou te ajudar. Ajudar, hein? Eu vou te ajudar e não sei o quê. E a hora que nasce a criança, cadê? Não, eu tenho... Fala, não, mas você tem que dar conta desse menino, é só uma criança. Eu conheço pessoas que os companheiros abusaram, furaram camisinha, sabe, assim, nesse nível, e porque queriam ser pai, e quando a criança nasceu, sumiram, largaram da companheira com o filho e sumiram. É por isso que eu acho que é um debate que a gente precisa ter, necessário nesse sentido social, porque assim, beleza, corpo da mulher é o corpo da mulher, ninguém discute sobre isso. Mas existe uma violência, um discurso violento por parte dos homens de meu sonho é ser pai. Só que o que é o sonho de ser pai que eles têm? Não é o ser pai que é necessário de acompanhamento, de desenvolvimento, de criação. É o ser pai de Instagram, né? É o pai do final de semana a cada 15 dias. É o pai do vou te dar presente e vou te levar no futebol. É esse o ser pai, não é o ser pai de trocar fralda, de ajudar no desenvolvimento, na educação. É esse o ser pai que eles estão pensando, né? E existem muitas mulheres que passam por isso. Então, porque a gente está criando uma família, eu também tenho que ter voz. Mas, assim, faz sentido um homem ter voz quando a gente está falando sobre corpos femininos? Mesmo sendo em família? Isso, para mim, nunca fez sentido. É porque, em grande parte, também as regras, de todas as formas, sempre foram feitas por eles, né? Uhum. As leis foram votadas por quem? Por homens. As leis foram escritas por quem? Por homens. Então, agora começa-se um movimento, né? De ter representantes nossas, né? Eu acho que já falamos disso aqui, né? Quanto é importante ter representantes, né?
para pensar de uma outra maneira, as leis para pensar de uma outra maneira, o sistema jurídico. O tanto de incongruências que tem no sistema jurídico em termos de divisão de bens, divisão de todas as coisas e também de filhos, né? Incongruência aí nessas coisas, como é que vão ocorrer as visitas, quanto tempo quem fica com o quê e tal. E ok, acordou assim, tá cumprindo? Não tá, e aí? Né? Então acho que assim ainda tem muito para discutir, muito para caminhar. Né? Tem um filme que fala sobre gravidez inesperada, numa visão de tipo o que acontece, na verdade, com mães que têm o filho inesperado, né, uma gravidez inesperada, de como seria se eu não tivesse meu filho. Como seria a minha vida se eu não tivesse meu filho? Chama exatamente como seria se ou e se. Uma coisa assim. Eu vi esse filme ano passado, eu acho. E é sensacional porque não mostra que a mãe estaria triste ou coisa assim se não tivesse filho, ou que ela seria mais feliz se não tivesse filho. Enfim, não faz uma comparação esdrúxula dessa forma. Faz uma comparação real sobre carreira, sobre relacionamento, sobre liberdade de escolha, no sentido de essa pessoa não faz sentido na minha vida mais, então eu não preciso mais manter ela na minha vida. A gente pode fazer assim, esse assado, ou esse relacionamento não me faz mais sentido, ou seria melhor se fosse dessa forma. A gente pode pensar assim, pode fazer assado. Então, é muito legal porque é uma menina, tipo, adolescente que tá entrando na fase adulta da vida, se relaciona com o melhor amigo e do nada a vida dela muda. Tem duas percepções completamente diferentes uma da outra. Sabe? E é uma coisa que é um assunto, na verdade, que algumas pessoas ficam não constrangidas, mas se sentem ofendidas quando a gente fala sobre não ter sido planejado o filho, sabe? Tipo, teve o filho, tá passando por dificuldades, mas as pessoas não... A sociedade, eu acho que mais... Mas tem uma culpa interna também, na questão de eu não posso dizer que eu me arrependo de ter tido essa criança. Eu não posso dizer que essa criança não foi planejada. E eu vejo mais essa culpa vindo do lado materno do que do paterno. Embora a maioria das vezes que existe uma gravidez inesperada, a culpa é do pai. Né? Foi o cara que insistiu. A Cecília tava mexendo na cabeça ali quando eu falei do filme. Tu viu o filme, Cecília? Vi, já vi esse filme. Mostra como seria a realidade se ela tivesse engravidado ou se ela não tivesse engravidado. E vai, tipo, o acompanhamento mesmo, né? De tudo que poderia acontecer depois dos dois, né? Dos dois mundos. E eu lembro desse filme com relação... Acho que engravidou foi de um amigo. Até a possibilidade dela se relacionar com amigos, de não dar certo. Do amigo, acho que no final das contas, não sei se ele ficou com outra. Acho que eles até tentaram, né? Em prol do filho. Não... Enfim, mas eu já assisti esse filme. Eu lembro de uma reportagem também que eu estava assistindo de uma moça ela falando que
ela engravidou, não sei se foi por sentimento ou não, ela era casada, né, engravidou e tal, só que aí nesse período do pós-parto, do puerpério, não pôde ter relação, ela também não estava preparada, e o marido ficou forçando ela a ter relação, e ela não queria, e ela disse que acordou à noite com ele no ato, ela dormindo, sabe, contra a vontade dela, e ela foi na delegacia para dar queixa de estupro, e o cara ficou rindo da cara dela, o policial ficou rindo da cara dela, dizendo que não era estupro porque era o marido dela. E nesse ato, ela engravidou de novo. Ela acabou engravidando de novo. No final das contas, ela se separou do marido dela e ficou com os 2 filhos, né? E assim, impune, porque, de acordo com aquele policial, isso aí era uma piada, né? Para ele. Sendo que realmente foi um estupro, né? Ela estava dormindo, não foi com sentimento nem nada, não estava nem preparada para isso. Então, é um assunto que, mais uma vez, cai muito sobre a gente, né? Sobre a mulher. Antes, durante, depois, principalmente. Cai muito sobre a mulher. Cai muito sobre o antes de você realmente saber, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu quero ter uma relação. E você ter uma decisão conjunta, né? Não ser algo que só parta de um lado. Porque, na maioria das vezes, acho que parte só de um lado. O homem e a mulher precisam saber se realmente quer ter um filho, se não quer ter um filho, se vai ter uma relação realmente para ter frutos ou não. E tomar os meios para isso, mas que seja de ambas as partes, porque a gente cai muito a responsabilidade de ter vários meios contraceptivos que não são 100%, né? Nenhum é 100%. E se tivesse os 2 ali, em conjunto, trabalhando para realmente não ter, eu acho que seria realmente mais efetivo. E seria a responsabilidade de ambas as partes, né? O homem pode usar uma camisinha, a mulher pode usar isso. E aí você trabalhando para que realmente nenhum dos 2 sofra a consequência, porque a maioria das vezes o depois fica também sobre a mulher, né? Que acaba assumindo a responsabilidade, principalmente quando é indesejado, né? Que o cara quer some, que acha que um salário mínimo. Eu vi até um meme, eu acho que falando sobre isso, de um cara que paga, não sei se R$300, aí a menina começou a falar: aqui, eu vou botar sobre os gastos que eu tenho com meu filho. R$15 na escola, R$10 do plano de saúde, e ela foi botando assim de uma forma bem, tipo, cômica mesmo, né? Pra mostrar, porque o cara parece que tá bancando a vida dela com luxo, com plástico. Com outros homens. Isso, ela ainda botou isso, saída com outros caras, não sei o quê, bancar, não sei. E ela botou de uma forma bem cômica, assim, pra dar os R$300, acho que era R$300. E assim, porque eles acham que meu Deus, eu não vou gastar muito. E hoje em dia é tudo um absurdo, né? O menino realmente precisa comer, precisa vestir, precisa estudar, e tudo isso é custo, e os caras ainda acham que não, que, enfim, tá pagando mais do que deve. Ou que a única obrigação dele é isso também, né? Que eu acho que parece muito mais do que pagar uma pensão, que na maioria das vezes paga também porque é uma coisa que hoje ainda dá frutos na justiça, né? Você colocar o cara por conta de pensão alimentícia. Porque se não fosse isso, acho que a maioria Nem isso. ia assumir. Ia sair impune disso. Também vi um meme assim, ó, Cecília, o cara. Eu não sei, eu não lembro qual canal que era, e ele falando, né, que pedindo revisão da pensão alimentícia dos R$300 que ele pagava. Mas por que o senhor quer pedir revisão? Não, porque eu acho que ela está luxando com o meu dinheiro, ela colocou silicone. Tipo assim, aí a pessoa que estava atendendo ele, né? A pessoa que estava atendendo ele. Não, pode deixar. A revisão que nós temos para esse caso, senhor, é revisão psiquiátrica. O senhor pode deixar que nós vamos marcar, porque o senhor achar que R$300 ela está luxando com o dinheiro do senhor, ainda colocou um silicone. Então, pode deixar que a gente vai marcar para o senhor, não tem problema não. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante da gente comentar sobre a gravidez inesperada, que a gente nunca falou aqui, creio eu, e não tá no nosso roteiro, mas foi algo que me engatilhou agora, foi o seguinte. Nesse assunto de que, né, não existe ou não vimos, sei lá, camisinha feminina em postos de saúde, me engatilhou o assunto da falta de informação
tamanho do Brasil que temos, quantidade de pessoas que ainda não possuem internet, não possuem informação, pessoas simples que não fazem conhecimento de contraceptivos, né? Que acham que é tudo normal, pessoas que realmente são muito simples, muito humildes e não têm essa noção, mulheres principalmente, que são abusadas nesse sentido por não terem informação. Eu conheço pessoas nesse sentido, não extremamente simples, mas que, enfim, têm seus problemas ali com informação e que até hoje, assim, se tu falar sobre gravidez, tem a ideia romantizada da coisa. É só para formar família. Casou, tem que ter filho, né? Não pensa na implicância daquilo ali. E para além disso, eu tô falando de pessoas mais velhas, tá? Mas para além disso, jovens, a falta de educação sexual não é só e não é ensinar a transar. É literalmente ensinar limites, né? Consentimento, limites, proteção. Higiene Higiene. também faz parte. Sim, porque ninguém tá falando não é para transar. A gente tá falando se previnam, façam exames, né? E não só sobre a gravidez, né? Essas doenças, esses caras que, né? É bom a gente se resguardar, principalmente porque a gente tem um órgão genital interno, né? O deles são externo, então eu acho que é pior ainda, né? Pra gente, no caso, para mulheres. Eu acho que essa questão de ser interno ou interno não faz muita diferença, mas a questão é mais uma noção de respeito pelo outro e entender que pode ser uma coisa mais carnal, de real desejo, como pode ser uma coisa mais romantizada, sem problema algum, cada um vê da forma como quer, mas o princípio de qualquer um dos dois tem que ser o respeito por ti, pelo teu corpo e pelo do outro. Porque no momento que tu não respeita uma pessoa e quer te relacionar com ela, o mínimo que tu pode fazer é estar apresentável. Só que essa cobrança também vem apenas para o lado estético, prazeroso da mulher para o homem, né? O que a gente cobra de higiene, de cuidado, de beleza é puramente estético, não é um cuidado higiênico real, que são pelos, né? É um cuidado estético para agradar aos homens. E nessa questão da higiene, da estética, do agrado masculino, do prazer masculino e coisa assim, que a gente tira completamente de lado o prazer feminino nisso, se traz a percepção de que a estética dos não ter pelos é de quem? É de uma criança que ainda não chegou na puberdade. Mulheres, qualquer pessoa que passa pela puberdade tem pelo no corpo. O início da puberdade vem com os pelos no corpo. Né? Vem a menstruação, ela começa a partir do momento que tu começa a ter pelos no corpo. É o primeiro passo, é ter pelos nas pernas e nas partes íntimas, no sovaco. É a primeira parte do processo. Então, essa fixação pela estética de ser lisinha, de, né, aparência limpinha, que se coloca pelos como inimigos e não sei o quê, é pedofilia. Mulheres adultas têm pelos.
mulheres que podem ter vida sexual ativa têm pelos. E no momento que se demoniza pelos, se demoniza mulheres adultas. Então, o buraco é sempre mais embaixo. E, para além disso, a quem interessa que não se tenha informação o suficiente e educação suficiente sobre? De quem é o interesse que as crianças, que as mulheres não saibam sobre seu próprio corpo, não possam se prevenir, se cuidar? Não é da mulher. Sim, porque se ela estiver informada e saber se defender de uma violência ou de um abuso, via de regra, quem são os abusadores, né? Exato. Exatamente. E aí a gente volta para toda aquela questão da bruxaria que a gente sempre fala, das mulheres mais velhas, da concorrência, né? E até sobre isso, um vídeo que eu vi esses dias, um rapaz entrevistando um casal. A menina de 19 anos, o namorado de 29 anos. E aí o entrevistador pergunta, esse gap funciona para vocês? Né? Como que é essa questão da idade? 10 anos de diferença de idade? Aí ele fala, eu prefiro namorar mulheres mais novas. Por quê? Aí ele fala, porque assim dá para treinar, moldar elas para serem como a gente quer. E isso devia partir de uma empresa corporativa, não, Ju? Que só já quer os funcionários, né, prontos, experientes de 5 anos, devia partir de uma empresa, não de um homem, com relação à mulher. Não, e aí, assim, a guria riu, a menina riu, assim, de uma forma, tipo, concordando com ele. E aí o entrevistador perguntou, tu não acha que teu namorado é misógino? E ela, não. E aí ele falou, não? Insistiu, né? Deu a segunda chance. Aí ela, não. Acho que esse tipo de relação funciona para nós. Ou seja, ela pode ter informação, mas formação ela não tem nenhuma. Conhecimento, pode né? Ser que tenha isso, pode ser que ela tenha educação formal, né? Saber lá, matemática, geografia, sei lá o que. Mas formação enquanto ser humano, de ser respeitada, de que ela é um sujeito e que alguém que fala para ela que vai treiná-la para ser do jeito que ele quer, ou seja, eu vou te manipular, ele está dizendo claramente para ela, na frente dela. E quando alguém pergunta, fala, olha, você está vendo o que ele está falando? E ela responde, não, tá tudo bem. A gente precisa muito falar, né, dessas coisas. Com mulheres jovens, inclusive. Sim, e principalmente. Porque é muito complicado isso. Quando alguém fala na sua cara, fala, eu vou te manipular, e você fala, não, tudo bem, isso funciona para mim. Ser manipulado. O que é isso, né? Não causa nenhum espanto a ela. Eu acho que eu devo ter visto esse vídeo também. Eu acho que não sei se foi no seu perfil, Priscila, ou se foi em outro lugar. Mas é algo que causa espanto para quem está ouvindo, né? Fala, não, eu posso ensinar ela a ser do jeito que eu quiser. Se é uma mulher de 30 com um homem de 18 falando a mesma coisa, como seria, né? Até lá, entrevista, a mulher fala assim, não, eu prefiro namorar homens mais jovens, porque dá para treiná-los e colocar eles do jeito que eu quero. Qual que seria a reação, né, das pessoas? Exatamente. E aí a gente volta para aquela coisa, né, de quanto menos informação, menos a pessoa pode se cuidar.
né? Quanto menos souber, menos a pessoa consegue se cuidar, entender os sinais, estar preparada para as coisas. Então, isso vem de tudo, né? Vai de todo lugar, assim. Tanto numa relação abusiva, quanto, eu não sei como que transa, como que bota uma camisinha. Então, claramente a pessoa não consegue se prevenir, né? A pessoa não sabe que tem que ir numa ginecologista, a pessoa não sabe que tem risco de gravidez, a pessoa não sabe que pode perder a vida dela inteirinha ali com 14 anos, com 15 anos. Às vezes a Cecília com 9, né? Que menstruou com 9 já podia estar engravidando, tendo menstruado com 9. Então, assim, é um risco muito grande para a gente como sociedade e acredito que parte desse empoderamento que a gente tanto fala, que tanto demonizam, vem disso, né? Do medo da gente conseguir ter acesso a essas informações, da gente conseguir virar o jogo, a gente não ser mais manipulável, né? De não dizerem mais que a gente não consegue fazer, que a gente não pode, que a gente precisa cumprir uma cartilha X ou Y que interessa apenas a eles. Tem um podcast agora do Fantástico, né? Não sei se vocês já viram Prazer, Renata. Ela fala Acho que é da Renata sobre... Ceribelli, mais especificamente, né? O nome do podcast é Prazer, Renata. Aí tava até falando sobre isso. Entrevistaram mães, né? E aí, você conversa com sua filha? Você já conversou com sua filha? Não sei o quê. Para saber se até que ponto, né, existe realmente esse diálogo. E aí a maioria falou que não. É um tabu muito grande, assim, sabe? Que não sei se é vergonha, receio, mas ainda acontece muito, principalmente quando é meninas, né? Homem parece que é tipo, faz 18 anos, vou levar no brega. Geralmente é assim, mas mulher, você não senta para conversar, sendo que é tão importante que a gente, principalmente mulheres, ela sofre uma mutação, vamos dizer, uma alteração genética não, de hormônio corporal, etc., muito maior do que a dos meninos. A gente menstrua, a gente começa a nascer seios. E aí, realmente, é um tabu, inclusive até a galera que né, fica falando sobre a escola, não ter isso, não ter uma didática, sabe? É uma coisa, parece que é de outro mundo ainda, sendo que é a coisa mais natural que a gente passa na vida. Então, por isso também acho que a falta de informação, né? Já a partir do ponto que não parte de dentro de casa, você acaba aprendendo na rua, quebrando a cara ou não, mas de uma forma, enfim, da sociedade mesmo, de acordo com o que vai levando sua vida e acabou. Mas eu acho que se tivesse pelo menos esse algo dentro de casa, partisse de dentro de casa, acho que poderia ser menor, né? O quebrar a cara das pessoas, enfim, as consequências negativas, principalmente para nós mulheres, que realmente ainda parece que está anos-luz, né? E sobre a questão da gravidez inesperada, uma coisa que a gente não mencionou, mas acho que é bem polêmico também, da parte mais violenta da gravidez inesperada, quando é a partir de um estupro, quando é a partir de um abuso, quando é a partir de alguma coisa que a mulher sofre e que a gente já viu, inclusive, crianças sofrendo isso, né? De pais até, de avós, de pessoas que moram no próprio teto, tio, e aí acaba engravidando, e aí, às vezes, eu vi que a roteirista colocou aqui sobre a situação da Clara, né? A Clara Castanho, que foi a atriz que foi totalmente exposta por esse povo que fica expondo a vida das pessoas, que não tem limites. Totalmente exposta, ela teve filho, ela doou, e mesmo assim ela foi totalmente julgada, massacrada, e exposta também, que acho não, né? Ela não queria, né, ser exposta dessa forma, mas assim, essa parte também é muito cruel para a gente, né? A gente vive, além de vários traumas psicológicos, corporais, às vezes também tendo fruto de algo tão traumatizante, né, para a gente. Então, é bem difícil também esse tipo de gravidez inesperada, porque não é inesperada. Eu não sei nem se é uma gravidez inesperada, é uma violência mesmo, né, para a gente, que a gente sofre isso. E que a todo dia acho que deve acontecer uma situação de forma direta ou indireta dessa situação, né? Bem complicado, de crianças, adultos, até idosos, eu já vi esse tipo de violência. Então, a gente precisa trazer isso porque é algo que a sociedade ainda precisa se educar muito e precisa
enfim, progredi muito. Assim como todas as outras coisas que a gente fala que está na rodinha do hamster. Essa situação. Pode falar, Cleide. Porque quando você estava falando de educação, né? Falando aí da rodinha do hamster, me lembro, porque eu fiz 2 anos de formação em gênero e sexualidade, né? E o quanto havia e há uma luta para que as escolas não informem, para que não haja sequer a parte biológica da coisa. Como é que se engravida, como é que se tem um bebê, o que acontece, que negócio é esse que faz a barriga crescer e depois sai um bebê de lá. Então, assim, a gente ouve absurdos, né, nesse aspecto, mentiras e fake news, eu acho que é de conhecimento de todo mundo isso. E como não se pode informar, né, por via das escolas, é muito complicado isso. Quando uma escola chega a chamar, a convidar uma sexóloga para dar algumas informações, o quanto os pais ficam assustados com esse nome, sexóloga, né? E o que é isso? Por que vai falar isso para o meu filho? Meu filho é uma criança e lá, sendo que educação sexual começa de bebê, praticamente. Então, assim, quando você ensina que tem que lavar direitinho, lava assim, se lava dessa maneira e não daquela, isso já é educação sexual e é sobre sexualidade. Que sexualidade não é sobre o ato sexual em si, não. É sobre cuidar, é sobre respeitar as outras pessoas também, que a Priscila falou muito de respeito, não é respeito ao próprio corpo, respeito ao corpo do outro, independente se esse do gênero do corpo do outro, você tem que respeitar. Interessa se é um menino, a menina ou trans, seja lá o que for, é um ser humano, ponto, deve ser respeitado. Tanto na questão do consentimento na hora de ter uma relação sexual, quanto respeitar para entender que tu tá entrando num ambiente ali, né? Tá te envolvendo com o corpo de uma outra pessoa. E é um ambiente íntimo. Então tu precisa respeitar também de estarem limpinhos, estarem de acordo, saber se tu tem alguma doença ou não, fazer exames regularmente, para poder não colocar o outro numa situação constrangedora também, né? Lembrando que consentimento tem que ser algo falado. Ai, não, mas ele ficou calado, aí tava tudo bem, quem cala consente. Não é isso. Não é. Conversa, fala, tá tudo bem. Tá ok para você? A outra pessoa tem que verbalizar. Consentimento tem que ser verbalizado. Uhum. É que tu isso. Falar, Cecília? Não, ela tá falando, é de pequeno que eu já vi até musiquinhas, tipo assim, pode pegar aqui? Não, porque é de pequeno que você aprende isso e a gente vê que as crianças sofrem, né, com essa questão, enfim, de pessoas sem escrúpulos que querem ter relações com elas, que querem pegar. Então, desde criança você aprende que não pode deixar ninguém, sei lá, ver você nua, dar banho em você, botar no colo ou pegar em partes íntimas. Então, é de pequeno que você aprende isso. Então, como é que você não pode falar isso com uma criança? É para evitar, a gente está num mundo totalmente cruel. Eu já vi, inclusive, mães falando que não deixa o filho para casa de coleguinha nenhum para brincar para nada. E se for, ela vai junto. Ok, né? Ela tá lá para estar olhando o filho e tudo mais. Mas assim, não é só nesse ambiente que acontecem essas coisas. Na própria escola pode acontecer, no próprio ambiente familiar isso pode acontecer. Então o menino ele tem que estar prevenido, ele tem que ir aprendendo, não deixa ninguém pegar no seu órgão genital, não deixa ninguém dar banho em você, sabe? A criança ela tem que falar, não pode, sabe? Daquele jeitinho infantil mesmo, sem tirar a pureza da criança nem nada, mas ensinando que
não pode falar com, assim como a gente fala que não pode falar com estranhos, não pode aceitar nada de estranhos, não pode também deixar estranhos, né? Só mamãe dar banho, só mamãe fazer isso. É de pequeno que essas coisas são ensinadas, né? Sim, eu já vi existem livros específicos para isso. Livros que inclusive trazem as figurinhas, tudo direitinho, explicando numa linguagem infantil. E essa história, né, de não deixar botar a mão aqui ou ali e outra coisa, né? Vamos parar com essa bobagem de vamos sentar no colo do tio. Se a criança não quer, se a criança está incomodada, gente, presta atenção, não obriga. Ai, vamos sentar ali no colo do Papai Noel. Vamos não. Que história é essa de sentar no colo do Papai Noel? Uma pessoa que você nunca viu? Oi? Eu só tenho uma ressalva sobre essa coisa de ensinar as crianças a não deixar tocar, dizer que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque isso me traz uma... Eu sei que é importante, mas eu acho que temos também que ver uma outra perspectiva de não culpabilizar a vítima. Porque essa perspectiva de falar para a criança, não, tu tem que te preservar, tu tem que te cuidar, não deixa ninguém te ver assim assado. Coloca a criança também numa situação como vítima de a culpa foi minha, eu deixei, eu permiti. Isso eu acho errado. Isso eu acho que a gente tem que cuidar como, né? Porque, tipo assim, tu deixou a pessoa te olhar pelada no banheiro. Eu nem sabia que alguém estava prestando atenção em mim, sabe? Essa posição de colocar a vítima como protagonista da situação, como ter permitido alguém fazer isso, é o que eu acho errado. A gente tem que ensinar para as crianças o quê? Não podemos deixar pessoas tocarem, a gente precisa se cuidar, mas deixar claro que caso aconteça, que se ela se sentir desconfortável, a culpa não é dela. Se ela se sentir desconfortável em alguma situação com alguém, ela precisa poder ter a chance de falar e não se sentir culpada. E quem botou a criança naquela posição, né? Tipo assim, o que faz mais sentido? Uma criança, a minha filhada, quando vem aqui em casa, ela troca de roupa de porta aberta. O que faz mais sentido? O meu pai não passar aqui na porta enquanto ela estivesse trocando de roupa, não ficar deixando ela constrangida quando ela tá trocando de roupa, quando ela tá pelada, no banho, coisa assim, que ele for passar. Ou a minha filhada ter que se esconder para o adulto não ficar prestando atenção nela. Não faz o menor sentido. Faz mais sentido a gente culpabilizar o adulto que quer ficar prestando atenção naquela criança, que não deixa a criança na sua individualidade, que não deixa a criança fazer as coisas sem se preocupar se alguém está vigiando ou não. O problema não é a criança. A criança não tem que ficar em alerta. Imagina a cabeça da criança precisando estar alerta 24 horas por dia, com medo de que possa ser vítima. Porque não pode deixar ninguém tocar, não pode deixar as pessoas se passarem. Sabe? Eu acho que é um discurso complicado esse de ensinar para a criança. A gente pode ensinar para a criança, tipo assim, tuas partes íntimas são tuas partes íntimas. Se alguém tocar, fala para a mamãe, sai correndo, né? Avisa alguém responsável que tu confie, fala com a professora, fala com o tio, né? Avisa uma pessoa que estiver responsável por ti naquele momento, fala para mim. Mas não colocar a criança nessa posição de eu preciso me cuidar. Se eu não me cuidar, as pessoas estão no direito de fazer o que bem quiserem, entendeu? Acho que isso aí é meio complicado, meio traumático nesse sentido. Pode não ser esse o objetivo, mas me soa dessa forma como se a criança precisasse estar em alerta para se cuidar. É o mesmo discurso que se faz com mulheres. Não toma bebida no copo de estranhos.
Ao invés de falar, não, tu é bebida no copo dos trens, porque se te drogarem a culpa é tua, né? Tu te permitiu isso? Porque coloca a gente numa posição de não posso me divertir, não posso me soltar, eu tenho que estar 100% alerta. Porque eu sou mulher. Podem querer me drogar. Né? Ao invés de culpabilizar a mulher, que é o que acontece quando essas coisas, né? Que é o que fazem quando essas pessoas são drogadas, vamos culpabilizar quem drogou. Quem tá errado na situação. Não é colocar a vítima em alerta 100% do tempo. Isso é cansativo. Sim, né? Concordo que essa coisa de culpabilizar a vítima não é o objetivo, mas sim informar e dizer para ela, se acontecer, fala. Não interessa o que a outra pessoa falou para você, que se mentiu, porque normalmente tem casos, né, de pessoas que manipulam a criança, fala que vai fazer isso, fazer aquilo, acontecer, não sei o quê. E isso dá um medo tremendo na criança, né? É necessário também que a criança tenha... Vai virar o Pinóquio, vai crescer o nariz. É necessário que a criança tenha essa abertura, né? De dizer, falar, ó, se acontecer, diz. E mais alguma consideração? Mais algum tópico? Não, né? As indicações, né? Que ela deu aqui, indicação de Juno. Não sei se você já assistiu. Eu já assisti, mas não lembro de não. Não lembro de nada. Eu lembro que tinha uma adolescente grávida, mas não lembro do filme, assim. Mas é nessa mesma coisa. Engravida da melhor amiga e decide ter o bebê e depois bota para adoção. E aqui também botar Ligeiramente Grávidos também. Também é um bom filme também. Que tem toda essa dificuldade de ter... E tem também, na real que não é uma gravidez inesperada, mas é um roteiro muito parecido, que o final é inesperado, né? O meio da crise é inesperada, que é com a Jennifer Lopez, que é que ela engravida por inseminação, acaba conhecendo um cara, se relacionando, e eles precisam entender como lidar com aquela situação de um filho que não é dele, ele tá apaixonado por ela, quer ficar com ela, mas ela tá grávida de uma inseminação artificial. E aí, enfim, passam por todo o drama da situação. Nós temos novidades, temos um clubinho saindo do forno, né? Clubinho exclusivo para a gente conversar, para a gente debater, trocar ideias, falar de carreira, falar um monte de coisa, muito mais que a gente fala aqui. A gente também está começando com ações sociais aqui em Porto Alegre, então quem quiser ajudar, vem contar com a gente, conversa para saber como pode ajudar, principalmente presencial. E, gente, se vocês têm dicas, se vocês têm dúvidas, se vocês querem fazer parte, se vocês querem contar com a gente, conversar com a gente, se vocês querem mandar pauta, enfim, qualquer coisa, querem conversar com a gente, tem as nossas redes sociais e tem o nosso e-mail. Vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail também, né? Dar dicas de pauta, conteúdo, pedir informação, ajudar com Pix, né? Para a gente conseguir evoluir o Lab, contribuir com a gente, com o Lab e com as nossas ações sociais também, com doação. Então tá, ficamos por aqui hoje. A gente volta na semana que vem com um episódio de final de ano. A gente não é da Globo. A gente poderia, mas a gente não é. Poderia ser, não é. A gente poderia, é ótimo. Poderíamos ser da Globo. Se alguém da Globo estiver assistindo. Globo, se alguém quiser um podcast pistolaço, estamos aí na atividade. Sim, claro, estamos aqui. Toquete. A gente volta semana que vem com o nosso final de ano do nosso jeitinho, co-criado, né? Com a maior emissora. E era isso. Beijo, até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.